E nós agora vamos entrar no estudo da Palavra de Deus. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Se você está aí na sua casa também, sentadinho aí no sofá, com toda a família, reunido agora, pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de Salmo, de número 119. O verso é o primeiro onde nós vamos falar a respeito da excelência da lei do Senhor Deus e a fidelidade daquele que a observa. O que são leis, pastoras? Lei é um conjunto de regras que nós recebemos do próprio Deus. Para que regra, pastora? Você sabe que a humanidade, sem regra, fica impossível de se viver. Hoje, nós temos inúmeras leis, inúmeras regras no Brasil, em todos os países que nós conhecemos e, infelizmente, sempre tem aquele ou outro que não segue as regras, que segue a sua própria maneira de pensar, de agir e criam problemas. Imagina uma humanidade sem regra, como é que seria? É como na criação do filho. Você cria o seu filho sem colocar regras, você vai estar criando um delinquente. Mais tarde, você vai chorar pela criação que você está dando para o seu filho sem regras, sem limites, É um limite que você coloca que não pode ser ultrapassado. Quem ultrapassa aquele limite, como a Bíblia Sagrada diz, que quem ultrapassa o muro é picado pela serpente, vai além do que é permitido, Então, há limites, há regras que têm que ser estipuladas para que as pessoas andem numa conduta moral digna, de qualquer ser humano. Então, um lugar onde não existe regras é um lugar bagunçado, onde não há lei, só há bagunça e a coisa não anda, a coisa fica uma calamidade. Então Deus estabeleceu regras, estabeleceu leis para que os seus filhos andem no caminho da perfeição e possam chegar a todas as bênçãos que Ele já tem preparado para a nossa vida. Agora nós, como bons filhos de Deus, devemos observar as leis do Senhor, porque as leis de Deus contêm nela vida, estão nela ali, junto com as leis de Deus que foram nos dadas, estão vida. E nós queremos encontrar a vida. Você aí de casa quer encontrar a vida. Todos querem viver uma vida abundante. E a vida abundante está na palavra de Deus, que são conjuntos de regras e leis que Deus ele nos dá todos os dias da nossa vida. Quando você abre a palavra, você vai à igreja, você liga o programa, Deus está nos instruindo, Deus está falando conosco, está nos orientando, nos mostrando caminhos excelentíssimos, que se a gente andar por aqueles caminhos que Ele está nos propondo, nós vamos colher de muitas vitórias, de muitas alegrias. Claro que lutas e adversidades todo mundo vai enfrentar, porque faz parte do sistema que nós vivemos nesta terra. Então, lutas nós vamos experimentar, porque a Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, mas a realidade do versículo diz que Deus nos livra de todas elas. Como que somos livres das adversidades? Observando a palavra de Deus. Eu sempre digo que observar é gastar tempo. Ninguém observa de qualquer maneira. Observar é quando você para poder analisar os mínimos detalhes. É entre linhas que muitas vezes Deus está falando conosco. Você senta, por exemplo, para meditar na palavra de Deus e você começa a ver, vamos pegar um exemplo de uma história, vamos pegar a história de Abraão. E aí você começa a analisar a história desse homem que foi chamado o pai da fé. E aí você começa entre linhas, você senta e vai observando toda a instrução que Deus deu ali através da vida de Abraão. E o Espírito Santo vai falando ao seu coração de uma forma extraordinária. Ele vai revelando palavras a você, situações que outrora, quando você leu a mesma passagem, o mesmo versículo, talvez você não tenha parado para observar e você não tenha aprendido, mas só agora, às vezes pela 20ª vez que você está lendo aquela passagem, só agora parece que saltou aos teus olhos algo que estava entre linhas, como se tivesse oculto, mas não estando oculto. É que a pessoa leu de qualquer maneira, só passou os olhos e não observou. Quando a gente para observar, a gente colhe detalhes. Por exemplo, quando Deus chamou Abraão, Deus fez uma promessa para Abraão e ele disse assim para Abraão: Abraão, você pode contar a areia do mar? Abraão não podia. Quem é que pode contar a areia do mar? Impossível de contar. Assim será a tua descendência. A promessa que Deus havia feito para Abraão, que ele seria pai de muitas nações. Depois Deus chama Abraão e Deus mostra as estrelas do céu e pergunta para Abraão se Abraão podia contar as estrelas do céu.
que Abraão diz então? Que era praticamente impossível. Como é que você vai contar as estrelas dos céus? E Deus falou que assim seria a descendência dele. Quando a gente para observar, a gente percebe que o homem veio do pó da terra. Então, olha lá, assim como a areia do mar será a sua descendência, como se fosse o pó da terra. E depois, como as estrelas dos céus, assim será a tua descendência. Ou seja, Deus levantaria um povo forte do pó da terra e colocaria eles brilhando como estrelas entre as nações, ou os filhos de Deus, que brilham como estrelas. Então, ou seja, não eram nada, mas se tornaram estrelas. Ou seja, pessoas que são de Deus, que fazem a diferença, uma nação toda que é a menina dos olhos de Deus, que foi escolhida pelo Senhor. Então, você começa a observar, entre linhas, grandes ensinamentos preciosíssimos que Deus tem para nós. Mas, para isso, nós temos que parar para observar a palavra de Deus. E é lindo quando você mesmo em casa, faz, não só na igreja, porque nós temos que nos reunir, a Bíblia fala, não deixando de congregar, como é costume de algum. Então, é um mandamento do Senhor. Qual é o mandamento? Não deixando de congregar. Então, eu não posso deixar de congregar. Congregar está com os irmãos, na mesma fé, na igreja, recebendo de Deus, ali diante do altar do Senhor, para que o anjo da igreja, que é o pastor, nos ministre a palavra e a palavra vem encher a todos. Melhor dois do que um, porque um caindo, o outro ajuda a levantar. Então, a ordem de Deus é não deixar a congregação, como é costume de alguns. Então, nós vamos na igreja, aprendemos na igreja, mas não só. Você pode chegar na sua casa à noite, abrir a Bíblia e dizer, Espírito Santo, fala comigo. Eu quero aprender da tua palavra. Me ensina. E aí você senta, começa a meditar. Se você não está entendendo aquela palavra, busca no dicionário o que significa, busca lá na origem, no grego ou no hebraico, o que significa, e o Espírito Santo vai falando com você, vai te dando ensinamentos preciosíssimos que você vai levar por toda a sua vida, praticando eles, e você vai ver que muitas coisas boas vai te alcançar. A bênção de Deus vai te alcançar, porque uma vez que você conhece a palavra, e a palavra é a verdade, então a verdade ela liberta, a verdade é libertadora, a verdade tira a pessoa de um sofrimento, a verdade tira a pessoa de um cárcere, a verdade tira a pessoa de uma situação que ela possa estar vivendo que parece que humanamente falando não tem jeito. Então a verdade é libertadora e só há uma maneira de conhecer a verdade, se aprofundando nas Escrituras Sagradas. Então aqui diz assim, bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Então veja bem qual é a primeira instrução do Espírito Santo. Ele diz que bem-aventurado os que trilham caminhos retos. O que é bem-aventurado? Nós já falamos até aqui no programa Fala Amigo. Bem-aventurado tem traduções que diz feliz, mas a felicidade é diferente da bem-aventurança. A bem-aventurança é uma felicidade perpétua, que não passa. Ela vem e ela permanece na vida da pessoa, porque ela não é uma felicidade terrena, ela é uma felicidade que transcende do trono de Deus. Tudo que vem de Deus para a nossa vida não passa, é dom gratuito e ele permanece. Agora, a felicidade pode ser algo passageiro, porque a felicidade é algo humano. A pessoa conseguiu um emprego, estava desempregada há muito tempo, ela ficou feliz. Passado um tempo, ninguém fica numa empresa para toda a vida, passado um tempo, há ali um corte na empresa, aquela pessoa é demitida. Ou seja, aquela felicidade do começo acabou aqui. Ela teve início e ela teve fim. A bem-aventurança, ela não tem fim, ela vem e ela permanece na vida da pessoa. Então aqui o Espírito Santo diz, bem-aventurados os que trilham caminhos retos. O que é trilhar caminho reto, pastora? O que é retidão? É uma linha reta que você deve andar sobre ela. A palavra de Deus é essa linha reta, que ela nos ensina todo dia o caminho em que devemos andar. A Bíblia diz, permaneça nele. A palavra de Deus está ali, na nossa retaguarda, nos ensinando o caminho, dizendo, permaneça nele. Então é nesse caminho que eu tenho que permanecer, é nessa retidão. Quando eu permaneço nessa retidão, nessa linha, eu sou um bem-aventurado, porque é nesse caminho que Deus vai me instruir, é nesse caminho que Deus vai estar comigo todos os dias da minha vida. Ainda que eu enfrente situações difíceis, mas esse caminho é um caminho de vitória.
É um caminho que o final dele produz vida e não morte, como diz a palavra, que há caminhos para o homem que parece vida, mas o final produz morte. Então eu não devo andar no caminho que eu acho que eu devo andar, mas eu devo trilhar o caminho da retidão. É o caminho que está de acordo com as Escrituras, na instrução que Deus ele me dá. Ah, pastora, mas essa porta aqui, aparentemente é uma porta que eu vou ter um lucro muito alto, pastora. Sabe, só tem uma coisinha assim que é meio que fora, né? Mas é só uma coisinha, mas eu vou ter um lucro extraordinário. Se tem uma coisinha que está fora, já não é retidão. Se não é retidão, não ande nesse caminho, porque pode parecer que é vida, mas o final vai trazer morte. Cuidado, porque o final desse caminho, se não está na retidão, não está de acordo com as leis de Deus, com a vontade do nosso Deus, então é um caminho que parece que vai trazer vida, mas o final dele vai produzir morte. Prefira sempre estar na direção de Deus, no caminho de Deus, ainda que pareça uma terra mais árdua para prosseguir, mas Deus faz até com que a maldição se transforme em bênção na vida daquela pessoa que serve a Deus. Por exemplo, eu não me canso de falar do exemplo de Abraão e Ló, por exemplo. Eles estavam ali juntos. A Bíblia fala então que começou uma guerra entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão por conta da comida, do gado deles. E aí o que aconteceu? Abraão chamou seu sobrinho Ló e falou assim: Ló, escolhe uma terra para onde você quer ir e eu vou para outra. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda e vice-versa. Ló levantou os olhos humanos, os olhos da carne. E levantando os olhos, vamos lá, viu uma terra árida, viu uma campina do Jordão. Opa, campina do Jordão. Já tem ali o pasto verdinho para os gados se alimentar. Para que eu vou escolher a terra árida? Eu vou para a terra que está bem preparada, cultivada, que eu já vou chegar na terra já, os meus animais se alimentando. Então, Ló olhou os olhos da facilidade, né? Foi até com os olhos de uma certa ganância, um certo egoísmo. E o que aconteceu? Ele foi para as campinas do Jordão. O Abraão então falou: tudo bem, pode ir, eu vou para outra terra então. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló foi. E Abraão foi ali para o lugar que aparentemente era terra árida. No entanto, Abraão tinha a bênção de Deus. O que nós precisamos na nossa vida é da bênção de Deus. Porque se você estiver numa terra seca, Deus vai fazer daquela terra seca um manancial de águas vivas. A verdade é essa. Paulo disse: a tua graça me basta, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então nós temos que ter essa segurança no coração, né? A graça de Deus, ela nos basta, a bênção de Deus, ela nos basta, porque aonde eu for, ainda que a terra seja seca, ali vai correr rios de água viva, porque Deus faz isso. Deus tira a água da pedra, Deus tira mel da pedra. Você já viu mel sair da pedra? Ah, pastora, nunca, já vi mel sair do cacho de abelha. É verdade, mas a Bíblia fala no Salmo 81 que Deus queria sustentar o povo de Israel com o mel saído da rocha. Ou seja, o que significa o mel saído da rocha? É o melhor mel, né? Refinado, algo que humanamente falando parece ser impossível. Ele fala: ah, se Israel me ouvisse. O que Deus queria de Israel? Que Israel desse ouvidos, que Israel andasse na retidão. Era só isso que Deus queria. E a Bíblia fala que os mandamentos do Senhor não são pesados, então, ou seja, mandamentos suaves que produz vida, mas o povo de Israel não queria andar. E ele falou: ah, se Israel me ouvisse, eu sustentaria com trigo mais fino e com mel saído da rocha, ou seja, um milagre. Deus faria de tudo por aquele povo, mas Israel não quis ouvir a voz do Senhor Deus. Então nós temos que parar para analisar, é seguir a voz de Deus, é andar na direção de Deus. Abraão, então, o que ele fez? Falou: não, então tá bom, vou para a terra de cá, a tua graça me basta. Paulo disse: a tua graça me basta. Abraão acreditava que a bênção de Deus bastava para a vida dele e foi. Ló parecia que estava tudo muito bem naquele primeiro momento, mas ele não sabia do dia de amanhã, porque o dia de amanhã, quem sabe, é Deus. Estourou uma guerra de 5 reis contra 4 e foi para onde? Exatamente nas campinas do Jordão, onde Ló estava. Ló foi levado cativo com toda a sua casa, com todos os seus bens, com todos os seus servos. E aí depois Abraão teve que ir lá lutar para poder conseguir libertar o seu sobrinho Ló. Então você vê que coisa séria. Então nunca olhe para
para situações com os olhos carnais, ou por orgulho, ou por vaidade, né? Ou por ganância de sempre querer ter mais. Não, você tem que querer aquilo que Deus quer que você tenha. Nunca queira ter aquilo que Deus não tem para você, porque quando você quer ter algo que Deus não quer para você, aquele algo, ao invés de ser bênção, vai ser maldição. Às vezes vai tirar você da presença de Deus, vai desvirtuar a sua cabeça, vai desvirtuar os seus pensamentos. Então só queira ter tudo aquilo que Deus quer que você tenha. Se Deus quer que você seja um empresário, então que seja no nome do Senhor Jesus. Se Deus quer que você seja um assalariado, uma pessoa assalariada, que seja, porque é ali que vai estar a bênção de Deus. E do seu salário ali, do seu trabalho das tuas mãos, você vai comer com fartura, com abundância, porque é Deus que multiplica, não é o homem. A graça de Deus, ela te basta. Seja tudo aquilo que Deus quer que você seja. Estamos falando do Salmo 119 a respeito da excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que observa a palavra. Então nós falamos que observar se gasta tempo para observar os mínimos detalhes, que é entre linhas, que muitas vezes Deus quer falar com a gente e a bênção nossa está ali, porque a palavra de Deus, ela é vida. Então a nossa vida está escondida na palavra, que é Cristo. A nossa vida está escondida em Cristo. Cristo é a palavra dele revelada ao nosso coração. Aquele que encontra Cristo, que encontra a sua palavra, encontra a vida verdadeira, a vida abundante. Então a Bíblia fala que bem-aventurados são os que trilham caminhos retos, que andam em retidão na palavra. Deus nos mostra o caminho e é nesse caminho que nós devemos permanecer. Aqui a Bíblia fala, deixa eu abrir aqui, no livro de Isaías, no capítulo de número, já vou pegar aqui para você, 30, no versículo de número 21, a Bíblia nos ensina assim através do Espírito Santo, ó, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti dizendo. Então não está falando dos nossos ouvidos físicos, carnais, mas do ouvido do nosso espírito, aquele aqui dentro que ouve a direção de Deus. Então Deus sempre revela a sua palavra ao nosso coração e nós temos que dar ouvido a essa voz, a essa palavra de Deus revelada. Então ele diz, os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti dizendo, este é o caminho, andai nele. O que isso quer dizer? Que Deus sempre nos mostra, Deus sempre nos orienta. Quando você está numa encruzilhada da vida e você não sabe que decisão você tomar, você não sabe que atitude você deve ter, então peça a Deus, ore a Deus. Fala, Deus, olha, eu estou numa encruzilhada da minha vida, eu estou prestes a tomar uma decisão, estou prestes a tomar uma atitude, mas eu, sinceramente, Deus, eu não sei que atitude tomar, eu não sei que decisão tomar, eu não sei nem o que falar nessa situação, mas eu te peço, Espírito Santo, me orienta, me mostra o caminho reto e pode ter certeza que no seu coração a palavra será revelada. E aí ele diz aqui, ó, este é o caminho, andai nele, ele vai lhe mostrar o caminho. E se você andar neste caminho, diz assim, ó, aí diz mais, ó, andai nele sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Então Deus orientou, é o caminho de retidão que diz o Salmo 119 em que nós estamos lendo. A Bíblia fala então que bem-aventurados que trilham caminhos retos, que fica na direção de Deus. Deus diz, esse é o caminho, ande nele, não olhe com os olhos naturais. Falamos aqui ainda no bloco anterior, para você que chegou agora, o caso de Abraão e o caso de Ló. Ló olhou com os olhos naturais e escolheu a campina do Jordão. Abraão então seguiu para o caminho oposto, mas Abraão tinha a bênção de Deus. O que nós precisamos é da bênção, é da direção de Deus. A graça de Deus nos basta. O poder de Deus se aperfeiçoa é na nossa fraqueza. Então a Bíblia já diz, diga o fraco, eu sou forte, porque é Deus em nós que nos torna forte. É Deus em nossa vida que nos dá a direção para vencer qualquer luta, qualquer problema, qualquer adversidade, qualquer situação difícil. Agora, Ele mostra o caminho, Ele nos ordena a andar nele. A palavra de Deus para nós é um mandamento. O mandamento é a voz de comando. Então, quando Deus dá a voz de comando mostrando o caminho, dizendo andai nele, é porque nós temos que andar nele. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Se você faz isso, você vai ser uma pessoa bem-aventurada. O que é uma pessoa bem-aventurada? É uma felicidade que jamais passa. Falamos no primeiro bloco que a felicidade humana, ela tem um início e um fim. Ela tem um tempo, né, para ser cumprida. Mas a bem-aventurança
bem-aventurança é uma felicidade que transcende do trono de Deus para a nossa vida. E tudo que vem de Deus não é passageiro. Tudo que vem de Deus é perpétuo. A Bíblia já diz, passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não haverão de passar. Então, tudo que provém de Deus é perpétuo, vem e permanece na nossa vida. Mas aí aqui o salmista ele diz mais pelo Espírito Santo. Ele diz assim, ó: bem-aventurados que trilham caminho retos e andam na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? É um conjunto de regras e normas que Deus ele nos dá. Então, é a orientação de Deus para a nossa vida. Se é a orientação, eu vou andar nessa norma, eu vou andar nessa regra, porque a obediência, ela produz frutos, né? O fruto da obediência é a vitória. Você, por exemplo, que é pai e mãe, e você coloca regras para o seu filho, e você diz assim, por que você coloca regras para o filho? É porque você quer ver o mal do filho? Aí você vai dizer, imagina, pastor, eu coloco regras porque para a criança crescer ali regrada na vida, sabendo o que é correto, o que não é, o que é certo, o que não é, o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer, para que ela evite ter problemas na vida. Então o pai impõe regras para que o filho cresça ali sendo uma pessoa, vamos dizer assim, que tenha princípios, né? Para isso que a gente coloca regras no nosso filho, para que eles sejam pessoas maduras, bem-aventurados na vida, com discernimento. Então, por isso que a gente coloca regras. Espiritualmente é a mesma coisa. Deus coloca regras para que a gente viva nessa regra e quando, como um pai carnal, o filho obedece às regras, o pai fala, filho, você vai sair, mas tal hora quero você em casa. E o filho obedece às regras do pai, o coração do pai se alegra e tudo aquilo que o filho pede, o pai vai lhe dar. Por que o pai vai lhe dar? Porque o filho pede sabendo aquilo que agrada o coração de Deus, dentro de certos princípios, né? O filho que agrada ao pai, que vive dentro das regras do pai para agradar o coração do pai, então ele sabe o que agrada ao pai, não é isso? Então ele vai pedir algo que está dentro daquilo que agrada o coração do pai. E o pai vai lhe conceder, porque uma pessoa é um filho obediente. Levando para o lado espiritual é a mesma situação. Quando nós estamos na palavra, nós sabemos o que agrada o coração do Pai. Andamos dentro das regras do nosso Pai, que são princípios que Ele nos dá, princípios que produzem vida. Então, andando dentro daqueles princípios, nós estamos alegrando o coração do Pai. E tudo aquilo que a gente pedir, pode ter certeza que nós vamos receber, porque nós estamos andando dentro da obediência e a obediência ela produz frutos. Então, ele diz assim, e anda na lei do Senhor. Aí diz mais, bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. O que são os testemunhos de Deus? Testemunhos de Deus é o padrão de Deus. Você percebe que Jesus veio ao mundo para dar testemunho do Pai. Então, ele fala que tudo que ele viu e ouviu do Pai, ele nos ensinou. O Espírito Santo veio para dar testemunho do Filho, de Jesus. E a Igreja de Cristo hoje está na Terra para dar testemunho de Cristo. Então, você vê que o testemunho de Deus é o padrão de Deus. Quando Deus, ele deu ali os mandamentos a Moisés, foi escrito na tábua dos testemunhos. Então, ou seja, os testemunhos estão andando junto com os mandamentos de Deus, as leis de Deus, o conjunto de regras de Deus, eles andam junto. Então, a tábua que foi escrita, a tábua dos 10 mandamentos, é também conhecida como a tábua dos testemunhos de Deus, porque andam juntos. Porque Deus deu ali os mandamentos para o seu povo, que anda junto com as suas leis, que é aquilo que Deus é para nós, né? A essência do próprio Deus. Então, ele diz pra gente, bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. O que significa buscar? Buscar quer dizer esforçar-se por encontrar. Então ele diz aqui, bem-aventurados os que o buscam de todo o coração. Então nós temos que aprender a nos esforçar para buscar a Deus. Por que esforçar, pastora? Porque a Bíblia já diz que há uma luta entre a carne e o espírito. Né? A carne quer fazer algo, o espírito quer oposto da carne. O espírito quer orar. A carne muitas vezes que é preguiçosa não quer orar, quer dormir, quer descansar. Então a Bíblia fala que um se opõe ao outro. Quem é que vai vencer essa batalha da carne e do espírito? Aquele a qual você está mais firmado, aquele a qual você anseia mais, deseja mais. Então há uma luta árdua aí entre a carne e o espírito. E o que vai prevalecer? Quando você que está
está apegado à palavra de Deus, você então que vai, vamos dizer assim, declarar quem vai ser vencedor na sua vida, se é a carne ou se é o espírito. Por isso que deve haver, a busca significa esforçar-se por achar. É um esforço. A pessoa está cansada, mas ela vai dizer assim, não, eu estou cansada, mas eu devo orar, eu tenho que orar a Deus, porque a minha vida tem que estar diante do altar de Deus. Eu preciso da comunhão com Deus. Então eu vou ditar que a minha carne diminua, mas que Cristo cresça em mim. Então eu vou me esforçar. É um esforço que você faz para buscar a Deus. É um esforço que você faz para a igreja, né? É um esforço que você faz para meditar na palavra de Deus. Às vezes você chega do trabalho cansado, ou levanta para trabalhar no outro dia, está já até um pouco cansado, trabalhou a semana toda, mas não, vale a pena se esforçar para buscar a Deus em primeiro lugar, porque eu sei que todas as coisas Ele irá acrescentar na minha vida. Então, para buscar a Deus implica esforço. E ele diz mais aqui assim, ó, e não praticam, ele fala, ó, iniquidade, mas andam em seus caminhos. Então, bem-aventurado é aquele que não pratica a iniquidade. O que é iniquidade? É o contrário da equidade. Então, iniquidade, quando a gente fala uma pessoa iníqua, é aquela pessoa que conhece a palavra, mas ela não pratica a palavra. Ela sabe o que é certo, mas ela não pratica o que é certo. Então, essa pessoa é uma pessoa iníqua. Ela tem o conhecimento, mas lhe falta a prática do conhecimento. Então, nunca seja uma pessoa iníqua. Muitas vezes percebemos, né, pessoas que são de Deus, que têm conhecimento da palavra, mas na hora de praticar, parece que a carne está vencendo o espírito dela. Na hora da prática mesmo, ela não pratica. Então, de que vale nós sermos filhos não praticantes da palavra? Não vai ter efeito algum. Pelo contrário, temos que ser ouvintes, a Bíblia diz em Tiago, praticantes da palavra de Deus. É colocando em prática, colocando verdadeiramente em ação. Senão você está sendo uma pessoa iníqua. Então, ele diz assim, ó, que é bem-aventurado, né? Que não pratica a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Então, Deus tem caminhos para nos mostrar. E aquele caminho, aquela voz de Deus, aquela orientação de Deus para a nossa vida, é nesse caminho que eu devo andar, porque é nesse caminho que a vitória vai chegar. Nós falamos do Salmo 119, versículo 1, falamos também o versículo de número 2 e o versículo de número 3. Agora nós vamos avançar para o versículo de número 4, que diz assim, tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Então aqui nos mostra que Deus nos deu grandes mandamentos. Que mandamentos são esses, pastoras? Pastora, já temos pregado aqui que mandamento é a voz de comando de Deus para a nossa vida. É aquela voz de comando que Ele entrega em nossas mãos. É uma direção que Ele nos dá. Então Ele diz, tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente, o que é diligentemente? Com cuidado, com zelo, né? É executar algo com zelo. Então, para que diligentemente os observássemos. Falamos no início da pregação que observar não é só passar os olhos, observar gasta-se tempo. Você senta para ver as entrelinhas, que é ali que Deus vai falar com você. Às vezes você deixa passar desapercebido ali no momento que você está ouvindo a mensagem, você está na igreja, às vezes o pastor está pregando e a pessoa olha para o lado, fica desatenta, Deus está falando com ela naquela frasezinha, mas ela ficou desatenta e não pegou então com diligência a palavra que Deus estava orientando ela. Então, quando nós paramos para ouvir a palavra, você tem que esquecer de tudo naquele momento. É parar para observar a palavra, observar o caminho. Agora, o que acontece muito, infelizmente, é que as pessoas estão observando, mas às vezes não estão observando a palavra. Elas observam tudo, observam a circunstância, observam as situações, observam tantas coisas, mas não estão observando o que deveria observar, que é a palavra. Às vezes observam as lutas que estão passando e ela põe observação completamente na luta. Puxa vida, olha aquela dificuldade, essa situação, assim, o médico diz que não dá, que não tem jeito, que não dá para conseguir, que isso, que aquilo. Ela gasta tempo para observar
observar, às vezes, o lado negativo da coisa, mas não para observar os mandamentos de Deus, a palavra revelada de Deus ao coração, para pegar o máximo proveito dessa palavra que vai nos levar à vida. Olha que diz em Eclesiastes, eu vou marcar aqui a minha Bíblia para depois voltar, Eclesiastes capítulo 11, no verso 4, vamos lá para Salmos, aí vem Provérbios, em seguida vem o livro de Eclesiastes, capítulo 11, no verso 4 diz assim, ó, quem observa o vento e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então tem pessoas que infelizmente, ao invés de observar a palavra, estão fazendo ao contrário, estão observando o vento. E nunca vai cegar essa pessoa. Por quê? Se ela observa o vento, ela não vai semear. Porque ela, não, o vento está muito forte, e se eu for semear, a semente vai ser levada pelo vento, então estou observando o vento. O que significa vento? A circunstância, né? As situações da vida. A pessoa parou para observar, ela não vai semear. E a Bíblia já diz que quem não planta, não vai colher, né? Essa Bíblia fala quem planta colhe, quem não planta não vai colher, porque é só plantando que se colhe. Então, se ela não semeia, automaticamente ela não vai colher. Então, aquele que para observar as situações, as dificuldades, né? As lutas, as adversidades, essa pessoa nunca vai avançar na sua vida. Ela nunca vai prosperar no seu caminho, porque Deus não mandou observar a situação. Deus não mandou observar o vento. Entenda bem o que ele diz aqui, ó. Quem observa o vento, a dificuldade, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Então, a pessoa que está observando aquilo que não deveria, ela não avança na vida. O que eu devo observar? É a palavra de Deus que tem que ser observada. Aí diz mais assim, ó. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então, ele está dizendo para nós, pare de observar o vento, pare de observar a nuvem, para de pensar, mas como é que Deus vai fazer isso? Ele está dizendo, assim como Deus formou o osso da criança dentro do ventre de uma mãe, ele fala mais aqui assim, olha, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, tá vendo? A gente não sabe, a gente só sente. Nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Ou seja, você não tem que pensar como que Deus vai fazer. Você simplesmente tem que observar a palavra com diligência e colocando ela em execução. O resto Deus vai fazer por você. Mas o médico disse que não dá, o médico disse que não tem jeito, o casamento não tem mais como sobreviver, pastor, humanamente falando tá difícil. Não observe as dificuldades, observe a palavra que Deus está lhe dando, permaneça nela. Lembra de Isaías que falamos 30? Essa é a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, permanecei nele, sem desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Permaneça nessa palavra que Cristo está lhe dando. Não olhe o vento, se você olhar o vento, você nunca vai semear. E se você nunca semear, você nunca vai colher. Quer colher bênção? Quer colher vitória? Então comece a observar a palavra. Voltando lá, então, para Salmo 19, verso 4, tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Que coisa linda, né? Quando a pessoa tem amor por observar os estatutos de Deus, as normas de Deus. Ele diz mais aqui assim, então não ficaria confundido. Como? Atentando eu para os teus mandamentos. Então, ou seja, quando nós estamos no meio de uma situação, mas nós atentamos para os mandamentos, a voz de comando de Deus, nós não vamos ficar confundidos, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Então, se você está no momento da sua vida, pastor, estou confuso com algumas situações da minha vida que se levantaram com dificuldades ou com qualquer situação, estou meio confuso. Então pare para observar a palavra de Deus, a orientação de Deus, com diligência na sua vida. Porque aquele que o faz, ele diz, versículo 6, então não ficaria, quando você observa a palavra, não ficaria confundido, porque Deus vai te mostrar o caminho, Deus vai aclarar os seus pensamentos. Ele diz, não ficaria confundido, atentando eu
para todos os teus mandamentos, atentando eu para a voz de comando de Deus para a minha vida. A voz de comando não nos deixa cair em confusão. A voz de comando, ela é clara, a voz de Deus, os mandamentos de Deus. É claro para a nossa vida, ela nos ensina um caminho mais que excelente. E ele diz, louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Coisa linda, né? Vamos observar os estatutos de Deus, vamos observar os seus mandamentos e com diligência praticá-los. Deus nunca jamais vai deixar você confundido em situação alguma, vai lhe mostrar o caminho, ande nele, não desvie nem para a direita nem para a esquerda e a vitória está garantida pelo poder de Deus.